E aí, gente, como que vocês estão? Beleza? Fala aí, cristãos! Bom, gente, hoje eu vim aqui com um vídeo muito especial. Eu não vi vocês pedindo esse assunto pra mim, mas eu particularmente gosto muito de falar sobre isso, porque é algo que a gente tem que praticar, é algo que é interessante a gente praticar, e muitas vezes a gente não sabe nem como começar. Então eu vim aqui te ensinar como fazer um devocional e qual é o significado dele. Bom, gente, primeiramente, o significado do devocional é uma dedicação diária para as coisas de Deus. Ou seja, esse devocional ele pode ser tirado como um momento de oração, um momento de estudo da palavra, de adoração, onde você separa um momento com Deus, é uma busca de intimidade. Mas assim, no geral, a maioria das pessoas que fazem devocional, elas fazem com o intuito de estudar a palavra, entende? Então, como se fosse uma reflexão da palavra. É muito interessante que você entenda o significado do devocional para que você sinta a necessidade de fazer mais no seu dia a dia. O devocional ele tem como principal objetivo te aproximar de Deus, porque é pela palavra que nós aprendemos o que podemos ou não fazer, é pela palavra que nós aprendemos a agradar a Deus, e é nela que nós devemos nos espelhar para fazer as coisas certas. E muitas vezes a gente pega um versículo, a gente pega um capítulo, a gente lê, mas a gente não estuda. Aconteceu comigo e aconteceu com amigas minhas, eu já ouvi pessoas falarem isso, de que o que acontece, às vezes a gente lê a palavra, a gente vê em várias traduções e mesmo assim a gente não consegue entender o que aquele versículo estava falando, qual é a mensagem, qual é o contexto daquilo tudo. E uma coisa que eu aprendi muito com o meu noivo, que eu tinha muito costume de ler a palavra, somente ler, e ok. Só que, gente, é muito importante você ler e entender o contexto. Sabe aquelas pessoas que costumam pegar versículos isolados para falar uma palavra de olha, tá vendo? Segue isso aí que tá certo. Não, gente. A gente tem que entender o contexto. Um grande exemplo é aquele versículo de Mateus 6,33, que diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Tá, mas aí não tá falando que todas as coisas serão acrescentadas. Não tá falando... Enfim, não tá falando no geral. Se você for ler no contexto, tá falando assim, ó, todas estas demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, essas coisas que tá falando naquele capítulo, que é o alimento, a vestimenta. Então o devocional ele é muito importante para você fazer, justamente para você buscar aprofundamento naquilo que você tá lendo. Não adianta eu ler um livro se eu não tirar nada dele. Se daqui passar um tempo, uma pessoa me perguntar: ai, você já leu o livro de Mateus? Já? Tá, e o que você aprendeu? Ah, não sei. Porque você não está tirando conhecimento. Então o devocional é justamente para isso. Eu sou uma pessoa muito das antigas. Tudo que eu faço eu gosto de escrever, eu gosto de deixar guardado. Porque às vezes isso acontece. A gente estuda a palavra, a gente medita na palavra, mas chega depois de um tempo a gente não lembra o que a gente estudou. Então é bacana você ter anotado, faça um documento no Word, alguma coisa assim para você poder lembrar futuramente o que você já estudou e ter mais revelações da palavra através daquele estudo anterior que você tinha feito. Então, é legal que você escreva e que você separe certinho para que tenha um começo, um meio e o fim no seu devocional, sabe? Para que você, através desse devocional que você fizer, você possa tirar diversas reflexões, você possa montar pregações, você possa ministrar louvor com ele. É muito interessante. No grupo dos jovens da minha igreja, há um bom tempo atrás, acho que foi no ano passado, o pessoal tava com esse costume, a gente fazia devocional diário, né? Então a gente tava num período de oração, acho que para acampamento, não me lembro muito bem. E daí a gente começou com um projeto de fazer um devocional. Então cada dia uma pessoa mandava um devocional. E a gente tinha um padrãozinho, porque esse padrão fazia a pessoa ler um versículo, fazia a pessoa contextualizar esse versículo, fazia a pessoa mostrar qual que é a reflexão daquele versículo. Ou seja, não ficava assim: ai, Deus, gente, separei um versículo para vocês. Versículo tal. Amém? Amém. Não, era uma reflexão, era realmente um estudo da palavra. Uma coisa que a gente pegava o celular, em 10 minutos a gente lia no máximo, a gente lia, entendia o que estava sendo falado e a gente saía de manhã de casa já com as nossas forças renovadas. Então assim, eu sei que às vezes é correria, eu sei que às vezes é cansativo, mas eu sei que você tem um tempinho no seu dia para poder fazer isso. Até porque a gente costuma dar lugar para muitas outras coisas, a gente tem tempo para muitas coisas e geralmente para a palavra de Deus a gente dá uma esquecidinha. Eu já fiz um vídeo aqui no canal em como ler a Bíblia, mas eu resolvi fazer esse vídeo de devocional justamente porque eu quero te dar mais uma dica com o devocional. Às vezes, você fazer o devocional pra você só e guardar pra você, às vezes vai passar o terceiro dia, o quarto dia você vai estar desanimado, você vai falar: poxa,
eu achei tão legal o que eu escrevi, Deus me deu uma revelação tão bacana, e ficar só pra mim é chato. Eu vou te dar uma dica, no grupo de jovens da sua igreja, procura compartilhar. Todo dia que você fizer um devocional, mande para os seus amigos, para os jovens, os adolescentes, porque isso é muito importante, gente. O conhecimento que você adquire, o estudo que você faz, quanto mais você propaga ele, mais isso vai criando necessidade nas pessoas de também fazerem. Tá? Então eu vou passar um modelinho que a minha igreja, tá, costumou usar naquele período que eu falei pra vocês e que, gente, funcionou muito e funciona até hoje, funciona comigo e, meu, é muito, a mensagem fica clara. Bom, como fazer? Primeiro você vai começar, deixa eu até vir mais pra cá pra deixar aqui pra vocês como que vai ficar. Então, como que vai começar? Primeiro vai ter o tema, tá bom? Você vai colocar o tema, então, eu vou falar sobre amor. Depois, você vai colocar qual que é o texto principal. O seu texto pode ser um versículo, pode ser um capítulo, o seu texto pode ser 5 versículos, mas é interessante que você, tipo assim, se você for enviar para alguém, ou que se você deixar no caderninho, deixe escrito por extenso o versículo, não deixa assim, Mateus 6:33. Não, sabe, deixa por extenso, escreva o versículo. Até porque você pratica o que você tá lendo e o que você tá escrevendo, isso vai fixando na tua mente. Tá? O terceiro, contextualize. Como assim contextualizar? Por exemplo, o que está dizendo naquele capítulo? O que foi que você entendeu com aquele capítulo? Qual a história está sendo contada? Não é a parte da reflexão ainda, tá? Não é tipo a lição de moral, nada disso. Essa parte de contextualização é a parte onde você vai explicar o que está dizendo no versículo, tá bom? Mas com letras e palavras do versículo. Tá? E no quarto ponto, na reflexão, aí sim, a revelação que o Espírito Santo te der ao ler aquela palavra, o entendimento que você tiver, você deixa ali uma reflexão para você, para os jovens, para quem você for mandar. Então, a partir desse versículo, a gente pode aplicar na nossa vida, em amar ao próximo, sabe assim, dá uma reflexão naquilo tudo que você fez. Porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Então, independente do versículo que você escolha, ela sempre vai ter uma mensagem abençoada para a tua vida. Bom, e para concluir esse vídeo, eu queria deixar vocês, assim, com um incentivo maior de vocês fazerem o devocional. Eu falo por mim, gente, eu não faço devocional assim como eu gostaria de fazer. É importante que a gente tente, que a gente se esforce. Porque sabe quando às vezes tem uma dinâmica na igreja de quem sabe tal versículo, quem sabe tal coisa e tal? Geralmente a gente fica meio acuado com medo de errar. Quanto mais a gente estudar, melhor. Então, às vezes, você tem dificuldade de pegar um capítulo inteiro, ler o capítulo, entender o capítulo, buscar as palavras que você não entende. É cansativo, às vezes. E eu já disse no meu vídeo bem antigo, que eu acho que é o primeiro vídeo do canal, que a leitura da palavra ela não tem que ser nem obrigatória e nem algo maçante. Ela tem que ser algo natural, que você faça porque você ama a palavra de Deus. Então, se você ama a palavra de Deus e você tem anseio por conhecer mais a palavra de Deus, de ter esse conhecimento, essa forma de fazer devocional é uma forma mais simples, uma forma que aos poucos você vai adquirindo conhecimento. E eu incentivo muito vocês, gente, a compartilhar com um grupo de jovens da igreja, ou então marcar um encontro com seus amigos uma vez por semana, tomar um café, bater um papo e cada um expor o seu devocional. Imagina que bacana, é uma troca de conhecimento da coisa mais importante das nossas vidas, que é o nosso manual, a Bíblia. E, gente, é um conjunto maravilhoso. Fazer devocional, você está buscando intimidade, você está buscando conhecimento, você está buscando respaldo para você evangelizar. Quando você entende a palavra de Deus profundamente, quando você faz reflexão em cima daquilo que você leu, você consegue pregar com aquilo, você consegue tocar vidas com aquilo. Então eu te incentivo a começar a fazer os seus devocionais. Eu vou deixar um modelinho aqui no link, aqui na descrição, tá bom? Para ficar mais fácil, às vezes você quer fazer uma primeira vez, copia e cola e só muda o texto, tá bom? Só para vocês terem mais ou menos uma ideia de como que funciona, que se eu deixasse aqui ia ser muito difícil para vocês lerem, tá bom? Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau!